Não faça isso no Canadá. Eu vejo que muita gente erra nesses pequenos detalhes de coisas que eles deixam para fazer quando chegam aqui no Canadá, mas que seria muito mais fácil e muito mais barato se eles tivessem feito do Brasil. A primeira coisa e uma das mais importantes, eu já vi muita gente perder grandes oportunidades por deixar para resolver esse problema quando chega aqui no Canadá, que é a busca por emprego. Isso pode fazer toda a diferença na sua jornada e muita gente acaba pensando: vou fazer isso quando eu chegar no Canadá. Eu vou resolver meu currículo quando eu chegar no Canadá. Eu vou procurar por ofertas de trabalho quando eu chegar no Canadá. Eu vou deixar para fazer networking quando eu chegar no Canadá. Lá eu resolvo isso. Só que quando você chega aqui no Canadá, você tem que resolver tantos problemas e você vai postergando. Se passam semanas, passa um mês, 2 meses e você ainda não conseguiu um bom emprego. E o que acontece? Boa parte das pessoas entram em desespero porque as únicas oportunidades de emprego que elas acabam conseguindo é um emprego que paga muito pouco, às vezes o salário mínimo ou pouco mais que o salário mínimo, só que ela tem potencial para conseguir algo muito melhor. Só que ela ainda não está preparada para isso. Por quê? Porque ela deixou para resolver esse problema aqui no Canadá. Ao invés de começar a se preparar para isso ainda do Brasil. Então, se eu puder te dar um conselho, inclusive aqui no nosso canal tem vários vídeos sobre isso, comece a se preparar para o mercado de trabalho canadense ainda do Brasil. Não deixe para fazer isso quando você chegar aqui no Canadá. Não faça isso no Canadá. Faça isso ainda do Brasil, para você chegar preparado, conseguir abraçar as melhores oportunidades de trabalho e, consequentemente, melhores salários, para você ter o quê? Uma melhor qualidade de vida. O segundo ponto é igualmente importante e que eu percebo que muita gente acha que vai se resolver magicamente quando eles chegam aqui no Canadá, que são as oportunidades de imigração. Quando eu chegar lá no Canadá vai ser mais fácil, né? Eu resolvo isso aí quando eu chegar lá no Canadá. A pessoa chega sem sequer um planejamento, uma visão de futuro em relação à imigração. E o que acaba acontecendo? Infelizmente, talvez você não conheça nenhuma história nesse sentido, mas isso não significa que elas não existam, que são pessoas que infelizmente acabam tendo que ficar na ilegalidade porque elas deixaram para resolver a questão da imigração aqui no Canadá. E chega aqui no Canadá, infelizmente ela não consegue abraçar nenhuma oportunidade e ela prefere ficar de forma ilegal aqui do que retornar para o Brasil. Então, se você não deseja ter transtornos em relação ao seu processo de imigração, perda de status, você ter que gastar dinheiro para conseguir se tornar elegível para algum programa, você ter que gastar às vezes com college só para você manter o seu status e não porque você deseja realmente ter essa qualificação educacional, empregos que você jamais faria no Brasil somente para você conseguir imigrar aqui no Canadá, somente para você conseguir manter o seu status aqui no Canadá. Essa não é a vida que você imaginou que teria aqui no país. E infelizmente isso é em decorrência do quê? De você não ter realmente se planejado em termos de imigração ainda do Brasil, achando que aqui no Canadá as coisas se resolveriam. Só que, infelizmente, essa não é a realidade. Quanto mais você se preparar ainda do Brasil, melhor vai ser, mais fácil vai ser o seu caminho aqui no país. E, inclusive, hoje tem tanta oportunidade para você conseguir chegar aqui no Canadá já com a residência permanente. Às vezes, se você tem o nível básico do idioma, se você fala o idioma, se você trabalha em uma das áreas em demanda aqui do país, às vezes você já é elegível para os programas de imigração e você não sabe, porque você não pesquisou sobre os programas de imigração. Você não se interessou sobre os programas de imigração. Tem muita gente que é elegível para esses programas conseguir aplicar, conseguir abraçar essas oportunidades, e eles só não fazem isso porque eles não
sabem. Eles nunca se interessaram. Eles querem chegar no país, só que nunca procuraram informações sobre os programas de imigração. Então você não precisa chegar aqui pela via mais cara, pela via mais difícil, mas sim, se você pesquisar, quem sabe uma dessas oportunidades vai de fato sim se encaixar no seu perfil enquanto você ainda está no Brasil. E aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos sobre essas oportunidades, tem playlists mostrando histórias de outras pessoas. Assista esses vídeos, quem sabe vai dar um insight aí para você e pode ser que você consiga sim a residência permanente ou até mesmo visto de trabalho ainda do Brasil para chegar aqui no Canadá com outra realidade. E o terceiro ponto, uma questão bem relevante e que poucas pessoas acabam dando a devida atenção, é resolver problemas. A vida é uma série de resoluções de problemas. Só que quanto mais você resolver esses problemas enquanto estiver no Brasil, melhor vai ser a sua vida aqui no Canadá. Para você não precisar ficar se desgastando psicologicamente, financeiramente para resolver esses problemas aqui no país. Uma dessas questões é que se porventura você estiver chegando aqui no Canadá, por exemplo, você já consegue contratar o serviço de telefonia. Às vezes você está pensando, poxa vida, vai ser um transtorno conseguir número de telefone, mas você consegue contratar um número de telefone canadense ainda do Brasil. Você consegue contratar internet residencial ainda do Brasil. Então, quando você chegar aqui no Canadá, já vai ter Wi-Fi na tua casa. O seu celular já vai ter lá com a internet para você conseguir acessar as redes sociais, para você conseguir pedir um carro por aplicativo, para você usar o Google Tradutor. Então, todas essas questões você consegue fazer ainda do Brasil. Inclusive, a Canadian Sim, que ela é nossa parceira aqui do canal, eles fazem esse serviço. Então, se você ainda está no Brasil e chegando aqui para o Canadá, você consegue pedir o seu número de telefone. Eles vão enviar para sua casa isso daqui, que é o seu chip, como você pode ver. Aqui tá o chip, você vai receber isso aqui por correio na sua casa no Brasil e basta você pegar esse chip aqui, você faz a ativação dele e quando você estiver no avião chegando aqui no Canadá, você já troca o chip brasileiro pro chip canadense e pronto. Você vai ter internet no seu celular, vai conseguir acessar as redes sociais, resolver todos os problemas que você precisar e ter um número de telefone canadense. Você já consegue colocar ele no seu currículo para aplicar para as vagas de trabalho, um problema menos para você resolver quando você chegar aqui no Canadá, porque você conseguiu resolver sem qualquer burocracia ainda do Brasil com o pessoal da Canadian Sim. E inclusive uma coisa que eu tava falando recentemente lá no Instagram, se você não nos segue, é Canadá Mais Que Um Sonho. Muita gente quer trocar de celular. Por exemplo, você tem um celular velhinho aí, você tá pensando em trocar ele e eles deixam para trocar quando chegam aqui no Canadá. Você já consegue fazer isso ainda do Brasil. Então, quando você chegar no Canadá, você já consegue pegar o seu celular novo ali no quiosque da Canadian Sim. Então, se você quiser já ter o seu número de telefone canadense, já quiser internet residencial ou até mesmo comprar um celular novo, que pode ser parcelado, inclusive, já fala com o pessoal da Canadian Sim. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar, vai abrir uma página onde você preenche um formulário, coloca todos os seus dados e o pessoal da Canadian Sim vai entrar em contato via WhatsApp para falar com você. Fica tranquilo que os atendentes são brasileiros, então eles vão conseguir resolver todos esses problemas para você em português com facilidade e o melhor. É mais barato você fazer todos esses serviços ainda do Brasil do que se você deixar para fazer aqui no Canadá. Então essa é uma das questões que já pode estar na sua lista de itens para serem resolvidos ainda do Brasil, para você não ter dor de cabeça quando você chegar aqui no Canadá. E outro problema bem sério nesse sentido de serviços que você deixa para resolver aqui no Canadá é a questão de bancos. Muita gente não pesquisa sobre os bancos do Canadá e quando chegam aqui, aproveitam qualquer oportunidade que elas veem na frente e nem sempre essa oportunidade é a melhor. E o que acontece? Às vezes esse primeiro banco que você foi não te deu o limite de cartão de crédito necessário para você construir de forma saudável o seu credit score. Se você não está entendendo o que eu estou falando em relação a credit score, a cartão de crédito, tem até um vídeo aqui no canal que a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vou deixar ele linkado aqui em cima. É um problema que muitas pessoas não sabem e só vão descobrir depois de 3, 4 anos aqui no Canadá.
quando elas tentarem comprar uma casa, às vezes até na hora que você for tentar comprar um carro, quando você for renovar o seu contrato de aluguel, porque se você não tem um bom credit score, o histórico de crédito, muitas coisas acabam ficando mais difíceis no país se o seu credit score ele não é um bom credit score. O que isso significa? Que você não é um bom pagador. Então escolha muito bem o banco, todas as facilidades que o banco vai te oferecer, principalmente em termos de limite de cartão de crédito, que esse é um dos fatores que faz com que você consiga melhorar o seu credit score, seu histórico de crédito aqui no Canadá. Inclusive, se você já contratar uma conta de telefone, assim como eu falei com o pessoal da Canadian Sim, isso te ajuda a construir o seu histórico de crédito. Então são pequenas coisas que você vai fazendo todos os dias que vai ajudando lá na frente quando você pensar em comprar uma casa aqui no Canadá. Então a minha dica é, por favor, valorize o credit score antes de chegar no Canadá. Não deixa para pesquisar sobre isso depois que você já estiver no país. Porque o que acontece? Você vai pedir no cartão de crédito. Vou pedir no Canadian Tire, vou pedir no Costco, vou pedir no banco. Cada vez que você pede um cartão de crédito, tem um hard check. E o que é hard check? Nada mais é do que uma consulta ao seu histórico de crédito que despenca ele, diminui ele. Cada vez que você pede um cartão de crédito, eles vão fazer esse hard check e vai diminuindo o seu credit score. Se você deixa de pagar uma conta em dia, vai diminuindo o seu credit score. E quando você vai ver, às vezes o seu credit score está de 600, 500, e isso demonstra que você não é um bom pagador. Então, cuide do seu credit score antes de chegar aqui no Canadá. E por último e não menos importante, não faça isso no Canadá. Vai ser muito mais fácil se você fizer no Brasil. Se você se preparar no Brasil, eu te garanto que a sua vida vai ser muito mais tranquila se você não estudar inglês no Canadá. Estude inglês no Brasil. Já venha com o inglês num nível pelo menos intermediário, para você conseguir melhores empregos, e melhores empregos são melhores salários, para você conseguir conversar com as pessoas, ajudando na sua adaptabilidade, para você conseguir abraçar as oportunidades de imigração, que a quase totalidade dos programas de imigração, eles exigem que você apresente um teste de proficiência. Então, na grande maioria dos casos, é muito mais fácil você aprender inglês do Brasil do que esperar para pagar mais caro, muito mais caro, para você aprender o inglês no Canadá. E o que muita gente pensa, mas lá no Canadá eu vou estar na imersão, eu vou aprender mais fácil. E essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. As pessoas acabam enfrentando muitas coisas ruins justamente por não entenderem o básico do inglês. Acabam caindo em golpes, não conseguindo emprego. Às vezes, se consegue emprego, é um emprego em entry level, ou às vezes emprego na limpeza, coisas que ela não precisa falar, e são empregos que ela jamais faria se ela conseguisse se comunicar no idioma, seja inglês ou francês. Então, se eu pudesse dar uma dica para você que está aqui assistindo, não deixe para estudar o idioma quando você chegar aqui no Canadá. E tem até aquele ditado, né? Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, esse vídeo realmente, não faça isso no Canadá. Não deixe para fazer isso aqui no Canadá, porque o caminho vai ser mais difícil e mais custoso. Então, se planeje para você fazer isso ainda do Brasil, para você ter um caminho mais fácil aqui no Canadá. E para que essas pequenas coisas não te frustrem ao longo do caminho, porque conforme você precisa se esforçar mais aqui, onde deveria ser a época da colheita, né? Afinal, você plantou lá no Brasil para você colher uma melhor qualidade de vida aqui no Canadá. Quando o Canadá ele se torna o local do plantio, onde você precisa se esforçar ainda mais aqui, o caminho, essa trajetória se torna ainda mais pesada. Então, tudo que você puder fazer ainda do Brasil vai ser melhor, porque aqui sim, aqui vai ser o lugar onde você vai colher a qualidade de vida que você tanto veio buscar. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Canadian Sim, se você já quiser facilitar toda essa etapa antes mesmo de você chegar aqui no Canadá. Se você gostou desse vídeo, já dá um pause, deixa o seu like aqui para nós, compartilhe ele nos grupos que você participa aqui sobre o Canadá e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!